né? Eu queria começar esse momento de reflexão na palavra com um texto de uma conversa de Jesus com os seus discípulos, praticamente, depois de 3 anos que esteve junto com eles, de já tê-los, pelo menos, acho que Jesus pensava assim naquele momento, de ter ensinado tudo o que ele podia, né, tudo o que eles suportavam até aquele momento. E aí ele começa a falar da ida dele, que ele precisava ir, mas que eles já conheciam para onde ele ia. Tem a famosa pergunta de Tomé, né? Fala, mas para onde? Mas como? Se o senhor não falar o caminho que você vai, para onde? E aí Jesus começa a responder para eles, né? E esse texto está ali em João 14, os versículos 6 a 8, e diz assim: Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Mostra-nos o Pai. Jesus, talvez meio surpreso, né, com aquilo, respondeu, né, e eu estou colocando só esse pedacinho na área, né, porque acho que é mais fácil, falou mais ao meu coração. Jesus disse: Felipe, há tanto tempo estou convosco, com vocês, e não me tens conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Esse foi Jesus. Mas é interessante a gente pensar, e eu queria compartilhar com vocês nos próximos minutos esse pensamento. Mostra-nos o Pai, tema dessa nossa mensagem. E é interessante a gente pensar que uma das maiores necessidades que Deus colocou no coração de todo ser humano é de um Pai. É de um Pai. Eu não sei, talvez quando você pense, né? Quando você pense no nome Pai, na ideia de Pai, talvez algumas ideias boas venham, né? Assim, de ser um alicerce, uma base sólida, estabilidade e amor, que gera o quê? Segurança para uma criança. Saber que ela tem uma base séria, que é necessário para o desenvolvimento saudável de qualquer criança. Mas nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Talvez quando você pensa em pai, essa palavra pai, te lembre realmente alguma coisa muito boa, você fala, puxa, lembro do meu pai, que bom, lembro de alguns momentos bons com ele, e graças a Deus, se for assim, né? Alguns que têm o pai ainda vivo, presente, alguns pais e filhos aqui, como eu nesse momento, tenho meu filho e minha filha aqui, então a minha responsabilidade é dobrada aqui, de falar alguma coisa sobre isso, sendo um mortal, né? E também falível, que com certeza cometi muitos erros, como na criação dos meus filhos. Mas é interessante que para alguns, talvez lembre, como o Otávio falou, né? Você pode lembrar com o amor do seu pai, mas talvez você pense quanto ele te magoou, quanto ele te decepcionou, quanto talvez ele tenha sido ausente na sua vida. Então, dependendo da sua experiência pessoal, a palavra pai pode ter diferentes significados para você. E trazer à tona, talvez, diferentes também sensações e emoções. E por isso que eu não gostaria aqui de estar falando ao vento para vocês. Eu não queria desperdiçar o seu tempo. E por isso eu queria falar de algumas coisas. A gente sempre estava... Toda vez que a gente vai subir aqui para falar dessas datas, né? Porque a gente está fazendo uma série de Tessalonicenses, logicamente, então a gente vai abrir um parênteses hoje, e você começa a ver o que eu falei no ano passado, o que eu falei no ano retrasado e tudo mais. E uma das coisas que a gente sempre fala, né? Ensina a criança no caminho em que deve andar e tudo mais. A gente viu um filme, depois eu vou mencionar um pouco ele, e é interessante que o autor do filme traz uma frase do Charles Spurgeon, né? Um grande pregador inglês do passado, de alguns séculos atrás, e ele usa esse versículo, esse provérbio, né? E ele fala assim: ensine a criança no caminho onde ele deve andar, mas certifique-se de que você está andando também pelo mesmo caminho.
não é? Porque algumas vezes a gente fala coisas para as crianças fazerem e eles ficam olhando para nós. Sim, pais. E mães também, não é? Eles olham para ele. Ah, é? Ele quer que eu faça isso? Mas a gente faz tudo o contrário. Não é verdade? Nós somos, feliz ou infelizmente, falíveis e imperfeitos. E graças a Deus, porque Deus sabe disso. Deus sabe disso. E a proposta dele é que ele seja, se Deus nos fez, e eu quero ler com você um texto que diz assim, lá de Salmo 139, versículos 13 a 16. Salmo 139, se você está abrindo aí na sua Bíblia, senão eu vou ler aqui. Diz assim: Tu criaste o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Este é o nosso Pai Celestial. Amém? Eu não sei qual é a lembrança que você tem, não sei qual é a experiência que você tem. Alguns de nós fomos criados por outros pais que nos acolheram e nos trataram como sempre. Outros viveram, talvez, boa parte da sua vida sem. Meu pai faleceu, eu era muito novo. Vocês que estão visitando não conhecem a minha história, mas os da casa já conhecem tanto a minha história aqui que eu fico até com vergonha de repetir, né? Mas eu tenho muito mais anos sem pai do que com pai. Então, é natural, né, fazendo aqui, né, como eu poderia até pedir desculpas para os meus filhos, é natural que eu tenha também falhado em algumas coisas com eles, porque eu não tive onde aprender. Graças a Deus, Deus vai nos mostrando. Então, a pergunta que eu quero fazer é assim: você conhece esse Pai perfeito? Você conhece esse Pai celestial? E eu queria que a gente investisse os próximos momentos nisso. E nós não vamos fazer aqui por pontos, mas só ter aqui 3 coisas que realmente podem nos pesar quando nós não temos uma experiência de pai tão sólida, como costuma acontecer com a maioria de nós, né? Que eu estou chamando de crises ali, uma crise de segurança, uma crise de identidade e uma crise de maturidade. Bem? Eu queria, então, a primeira delas, falar de uma crise de segurança. Quando nós comentamos, quando a palavra pai é uma palavra forte em uma casa, então, dou glórias a Deus por alguns dos nossos queridos irmãos aqui, o Otávio, por exemplo, né? Estava aqui o Sam e a Estela, como estão tantas outras crianças aqui. É legal ver de vez em quando eles, e alguma coisa, você chega, o Sami, que é todo serelepe, né? E aí você chega para o Sami e fala: Sami, por exemplo, toma isso daqui. Fala: deixa eu perguntar para minha mãe, para o meu pai, alguma coisa do tipo, né? Então você vê que eles estão se desenvolvendo dentro de alguns parâmetros, vamos falar assim, né? E é legal você ver isso. Algumas crianças não têm isso, né? Então, é interessante quando você vê que uma criança ela não tem parâmetros, gera o que nela? Porque ela foi feita, ou seja, ainda está no momento do desenvolvimento mental, psicológico, emocional, onde ela precisa saber onde está a parede. E aí ela vai se desenvolver dentro daquilo. Uma coisa tonta que está me passando pela cabeça, a gente tem algumas plantas lá no nosso quintal, e tinha uma planta que parecia uma doidinha, né? Você caía para o vaso, para lá e para cá, né? De vez em quando você ia passar, a árvore estava tão torta lá, não era árvore, né? Está virando uma árvore já, mas era uma planta, aí de repente você tinha que passar, você tinha que desviar, porque o vaso estava lá e ela já estava aqui, né? De tão torta. Aí eu estou com a sua sabedoria, eu sou zero à esquerda nessa parte, né? E ela arrumou, um dia a gente saiu comprar aqueles bastidores, né? Aquelas varetas, né? E aí colocou as varetas. Tem uma delas que está virando uma árvore, mas é interessante que você vê, ela está
retinha, crescendo, se desenvolvendo. Né? Até antes de ter aqueles bastidores, já estavam... Então, criança também precisa disso. Criança também precisa disso. Precisa de guia. E esse é o papel do pai e da mãe. Vocês também não estão isentas disso. Né? Mas a figura paterna é muito importante. Então, infelizmente, na nossa sociedade, e é importante que se diga, nossa sociedade tem achado muito bonitinho vender uma imagem de que crianças não precisam de pais, indivíduos não precisam de família, porque existe toda uma teoria por trás que a gente não vai entrar aqui na discussão. Mas eu posso dizer para vocês que toda criança precisa. E a gente está vivendo numa sociedade que as crianças podem ter tudo, podem ter um celular, podem ter todas as brincadeiras, podem ver qualquer coisa que ela quiser, mas ela se sente insegura, porque ela não sabe onde estão as paredes, onde está essa guia. E Deus nos ajuda a ter essa guia. E eu poderia falar um pouco disso. Uma frase de Freud, né? Acho que todo mundo sabe quem é Freud. Freud pode? Ele falou assim, não consigo pensar em nenhuma necessidade da infância tão intensa quanto a proteção de um pai. E é muito válido. Nesse filme, que eu estou um pouco me inspirando para dar o nosso tema, esse filme é daqueles irmãos Kendricks, né, que fizeram vários filmes, Corajosos, Prova de Fogo, Quarto de Guerra. Então, está disponível no YouTube, se vocês quiserem ver, está dublado, tal, bem legal. Um filme, é um documentário, o primeiro documentário que eles fizeram, e foi alvo de muita reflexão. E como todos nós tivemos um pai ou não tivemos um pai, eu acho que é muito válido, vai ser enriquecedor para você também. Mas eles mostram lá algumas estatísticas, né, que nos Estados Unidos tem muito disso, né, tem um Instituto Barna lá que é muito forte, né, aqui no Brasil a gente infelizmente tem pouco disso, que eles vão falando de coisas que eles chamam de uma ausência de um pai, o que gera. Né? Então, 90% dos suicídios vêm de lares sem pai. 85% das crianças com distúrbios de comportamento vêm de lares sem pai. 63% dos suicídios entre jovens também vêm de lares sem pais. 71% das adolescentes grávidas vêm de lares sem pais. 85% dos jovens em prisão vêm de lares sem pais. Filhos de lares sem pai têm 4 vezes mais chances de viverem na pobreza, dá para entender, né? É compreensível, mas esse número só vai crescendo. 10 vezes mais chances de usarem drogas, 14 vezes mais chances de cometerem estupro e 32 vezes mais chances de fugirem de casa, talvez para encontrar um pouco de paz em algum lugar fora de casa. Não é? Então essas são as estatísticas do nosso mundo. O que a gente tem que se perguntar é se o que a cultura nos apresenta, que a sociedade nos oferece, é melhor do que o plano de Deus para a nossa vida. Salmo 27, 10 diz assim: ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Amém? Eu te pergunto mais uma vez, você conhece o Pai? Talvez sua experiência com pai, com pais, pai e mãe, seja uma experiência difícil. Mas eu queria dizer para você que Deus, aquele que nos fez, como Davi, naquele salmo maravilhoso que a gente leu de princípio, explica, fala do seu coração, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala, é esse Pai amoroso, que nos criou, nos fez, e espera por nós, para um dia se relacionar. Amém? Esse Pai perfeito. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Voltando para aquele diálogo de Jesus com os seus discípulos, né? Versículo 6, na Almeida 21, fala assim: Jesus lhe respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Algumas pessoas olham para esse texto, já tive várias conversas, né, e as pessoas falam: puxa, mas por quê? Só existe esse caminho?
Que religião é essa tão exclusivista? Não é? Primeira coisa que é difícil para nós respondermos isso, porque foi o próprio Jesus que falou. O próprio Deus encarnado. Se nós entendemos quem é Jesus, né? Ele próprio disse. Então, o próprio Deus encarnado, se você entende e crê nele. Amém? Sempre válido a gente abrir um parênteses para falar quem é Jesus. Imagina esse Pai amoroso que nos fez desde o tempo lá do Éden, fez o homem, fez a mulher, para se relacionar com ele, numa relação de pai e filho, pai amoroso, filhos crescendo, bem, desenvolvendo, com esta guia, e aí de repente os filhos resolveram falar, olha, eu não quero esta guia. E isso a Bíblia chama de pecado. Fala, eu quero viver por minha conta. Eu sei, eu sou dono do meu nariz. E o homem saiu, seguindo a sua saga pelo mundo. E Deus permitiu. Toda a história da Bíblia é essa história de Deus querendo falar para o homem, olha, tudo bem, segue o seu caminho aí. Mas você vai ver a diferença. Em qualquer momento que você você puxar uma régua, fizer o caminho, você vai ver o tamanho do desvio. E eu acho que o nosso mundo, onde a gente está como sociedade, demonstra tão claramente tantas coisas. É tão moderno a gente falar de algumas coisas, né? Ah, que bacana eu ter liberdade sexual, liberdade de pensar quem eu sou. Será que uma pessoa que não sabe quem é, e, perdão falar assim, não tem nada a ver com o que eu ia falar, e aí de repente eu vi outro dia lá umas pessoas que cismam que são pet, né? São cachorro, gato. Será que está tudo bem com a cabeça daquela pessoa? Será que se algum momento da vida a pessoa tivesse uma estrutura para seguir, ela não tinha se desenvolvido de uma forma diferente, estaria mais produtiva? Eu deixo para vocês pensarem. O Senhor nos chama para ser essa guia, amém? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu queria falar muito rapidamente dessas outras duas crises, uma crise de identidade e uma crise de maturidade, que elas vêm praticamente juntas. E aí, uma coisa, né? Uma pergunta que talvez você já tenha se feito, e talvez você ainda se faça. Quem sou eu? Quem eu sou, na verdade? Isso nos mostra uma crise de identidade e uma crise de pertencimento. E talvez porque na nossa sociedade as palavras de afirmação são coisas tão difíceis, e a gente precisa tanto, não é? A gente precisa tanto de palavras de afirmação. Eu não sei se você sabe como você é composto ou não, vou falar rapidamente aqui, né? 1 Tessalonicenses 5, tá lá, fala assim, quando Paulo vai se fazer uma bênção para aqueles irmãos, eu vou ler aqui rapidamente. Ele vai terminando a carta e ele fala assim, no versículo 23 de 1 Tessalonicenses 5, ele fala que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Amém. Nós vamos voltar a esse texto no final. Mas é interessante que Paulo aqui dá uma dica para nós de como nós somos feitos e o que nos afeta. E ele fala, todo o corpo, a alma e o espírito de vocês. Ele fala, o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam irrepreensíveis. Interessante pensar nisso, né? Porque quando nós, talvez você pai, e eu também fui muito assim, nós fomos criados, entre aspas, pelo menos as gerações mais antigas, para ser o provedor. Hoje em dia é difícil, né? Os dois trabalhando, os dois são meio que provedores. Mas dentro da cabeça do homem tem aquele negócio. O homem põe o dinheiro em casa para a casa funcionar. Mas corpo, as coisas materiais. Alma, o que nós somos como seres, nosso espírito, nossas emoções, nossas paixões. E espírito, o espírito, né? Ok, a parte espiritual. Mas na alma nossa, as nossas emoções. E aí, de repente, nós como pais, talvez eu mesmo tenha errado muito, e eu peço perdão aqui para o João, peço perdão para a Ana, que está lá atrás, né? Talvez em alguns momentos da vida eu tenha cuidado da parte material, mas eu tenha falhado com vocês na parte emocional. E talvez até na parte espiritual. Outro dia eu mencionei aquele filme Clique. Quem já assistiu esse filme Clique? Lembra lá do, né?
E é interessante, porque na cabeça dele ele tinha uma coisa, ele precisava prover, então o trabalho era um problema e ele tinha que correr atrás, e aí de repente ele percebeu que se ele tivesse lá, aquilo foi como se fosse um vislumbre, né, que ele teve. Fala lá que era o anjo da morte no filme, não sei se você entendeu isso direito lá no filme, né? É como se ele dormisse e tivesse um sonho e na verdade ele teve uma revelação. E naquele vislumbre que ele teve, ele tinha um controle remoto, onde então ele estava lá, os filhos estavam chorando, ele ia para frente, certo? E de repente ele vai, tudo que era importante para a vida dele, ele ia rapidinho, até o cachorro, né? Coitado do cachorro, né? E aí ele foi só no trabalho e tal, de repente ele chegou a presidente da empresa. Mas só que quando ele deu por si, ele tinha a presidência da empresa, mas ele talvez fosse o mais infeliz dos homens. Tinha perdido a esposa, os filhos cresceram sem a estrutura. E foi interessante, porque no filme, pelo menos, de repente, ele acordou e não passou de um sonho e ele pôde corrigir a vida dele a partir daquele momento. Deus nos chama para fazer isso. Mas talvez por uma questão de poucas palavras de afirmação que eu talvez tenha dado para o João, para a Ana, e talvez você, pai, aqui, tenha falado para os seus filhos. Sabe, você falar para o seu filho, ao invés de falar, larga a mão de ser burro, menino. Para de ser tonto. Quem não? Chegar, filho, você é inteligente. Filho, que Deus te dê sabedoria. Filho, você é o filho que agrada o meu coração. Filho, estou com você, vai firme. São essas palavras que muitas vezes nos faltam. Talvez porque a gente não tenha escutado. E por isso nós somos tão parcos nisso daí. Né? Palavras de afirmação. E muitos, talvez nós tenhamos crescido assim. Foi o meu caso, por meu pai ter morrido tão cedo. Não sei se ele tivesse ficado vivo, se um dia ele ia ter esse papo conosco. Mas você sabe que eu e você, meninos e meninas, né? Por volta dos 13 anos acontece uma coisa diferente na vida da gente. Sim, mais ou menos nos 13 anos. As meninas começam a menstruar e os meninos começam a ter, não sai só xixi do pininho deles, né? E eles, que negócio diferente, o que é isso que está acontecendo, né? E aí, o que a Bíblia conta? Esse é o momento que você passa da infância para maturidade, da fase infantil para adultos. Eu vou falar um parênteses que a nossa sociedade abriu, uma tal de adolescência que você não encontra na Bíblia, você não encontra nas culturas mais tradicionais, mas que no Ocidente, né, é uma franquia que a nossa sociedade dá. Vou falar um pouquinho mais disso. Mas é interessante, né, que para as meninas, vocês meninas, é mais fácil. E eu já mostrei isso uma vez, essa foto, né? Quando chega naquela fase, por mais que a menina se desespere, o que é isso, o que não, chega aquele momento que vai sentar lá com a mãe ou com quem seja, e a pessoa vai explicar, querida, parabéns, a partir de agora você vai sofrer. Né? A partir de agora, mudou. A partir de agora você é uma mocinha, não é? Não é esse o papo? A partir de agora você pode até ser mãe. Infelizmente, é uma coisa que também, por um problema da nossa cultura, está acontecendo cada vez mais cedo. Mas, ok? Essa é a conversa. Mas para os homens e para nós, para os meninos, qual é o papo que nós temos? Que momento que a gente faz? Algumas culturas, muito rapidamente aqui, né? É muito conhecida essa história dos Cherokees, né? Os índios lá, americanos, que eles faziam um ritual de passagem dos meninos quando estavam mais ou menos nessa fase. Eles tinham que mostrar que eles eram bravos, que eles estavam prontos para ser guerreiros. E aí, mais ou menos, né, a cultura deles, pegava aquele menino numa noite, colocava o menino lá no meio do mato e falava, você tem que ficar aqui até amanhã cedo, de olho fechado, e se você passar disso, é porque você é um bravo guerreiro, então amanhã você vai receber um novo nome e tudo bem. E aí o menino passa lá sofrendo, escuta barulho, tem que ficar lá de olho fechado. Alguns devem não passar no teste, né? Mas imagina que o bravo menino passa pelo teste, e aí de repente, quando ele abre os olhos de manhã, ele vê o pai dele sentado lá, que ficou, logicamente,
olhando para ele para que não deixasse que ele passasse por nenhum mal. Mas a partir daquele momento, para aquele menino, fica muito claro. Fala, menino aqui, a partir de agora, você não é mais o Joãozinho, você é o João. Amém? Então fica claro. Uma outra cultura que tem uma coisa muito marcante é a cultura judaica, né? Quando os meninos chegam nessa fase, 13 anos, tem o que chama bar mitzvah, né? Existe um ritual de passagem, onde aquele menino que nem podia, ele podia entrar na sinagoga, por exemplo, mas ele não podia falar, e a partir dessa idade, ele recebe o direito de chegar lá e poder ler os livros, né, da Torá e tudo mais pela primeira vez. Então, a partir dali tem uma festa e eles são considerados homens, a partir dali. Você percebe que não tem adolescência aqui nessa história? Mas essa é a história. Mas o que é que acontece conosco, queridos sócios de sociedade ocidental? Qual é a passagem? E é isso que eu estou chamando, né? Muitos têm chamado de uma adolescência tardia. Você vê, já ouviu falar da geração neném? Aqueles que estão em casa, já muitos depois dos 20, já beirando os 30, que não trabalham, não estudam, mas o videogame é o seu companheiro, não é? A gente pode dizer que a Bíblia tem uma resposta para isso, não é? E talvez isso seja uma coisa que a gente possa buscar esse Pai Sagrado para nos ajudar a passar por esse tipo de situação. Eu gosto muito de 1 Coríntios 13, que é um hino ao amor, na verdade, mas depois que ele para de falar ali do amor, Paulo diz assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Amém? Chega uma hora na vida da gente que nós precisamos largar a nossa adolescência e o que está acontecendo mais na nossa sociedade? Nós ainda agimos como adolescentes, mas viramos pais. Colocamos algumas vezes crianças no nosso mundo sem ter devido preparo e maturidade para fazer isso. Lógico que alguns pegam ali o rojão na mão e falam, então, a partir de hoje, eu sou homem, eu sou adulto, e vamos em frente. Alguns saem, e o resultado é aquele que a gente viu nas estatísticas, infelizmente. Infelizmente, acho que a estatística no Brasil não deve ser muito diferente do que nos Estados Unidos, né? Mas nós somos chamados para buscar em Deus essa maioridade, ok? Essa maturidade. Eu queria voltar ao Salmo 139, um pouquinho. E Davi, que foi um menino também, um menino que logo cedo recebeu uma unção, ele recebeu lá a unção do profeta para ser um rei, mas a vida dele não apontava para isso, né? Mas ele tomou aquela responsabilidade para si. E teve inúmeras oportunidades, como eu tive, como você tem todo dia, de abdicar da sua fé, de tomar a decisão errada, mas ele se manteve íntegro. E quando ele escreve esse Salmo 139, né, aquele que a gente leu o final, agora a gente leu o começo, fala assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à boca ou à língua, tu já as conheces inteiramente. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance, e tão elevado que não posso atingir. Será que Davi, em algum momento, ele teve dúvida de quem Deus era, como Deus atuava?
Ele foi perseguido, teve que morar em cavernas, teve muitas vezes nas suas mãos a vida do seu algoz, que era o rei da época, né? Saul, mas ele conseguiu se manter firme. Eu não sei a tua realidade, a tua experiência de Deus, mas será que você realmente pensa no teu íntimo, no teu ser, que você é um ser isolado de tudo isso que a gente está falando aqui? Nós temos uma oportunidade muito linda, e se você tiver a oportunidade de assistir esse documentário, eu te digo que assista, porque ele mostra vários exemplos lá de jovens, meninos, que cresceram sem pai, pais alcoólatras, pais abusivos, mas que eles decidiram mudar a sua história. Mudar a sua história. E Deus nos chama hoje, talvez Ele chame você aqui, te chamou você hoje aqui, para mudar a sua história. Diz que todo pai, na verdade, deveria, em algum momento da vida, abençoar o seu filho. Transmitir para o seu filho aquelas bênçãos que Deus nos entregou um dia. E como pai, nós somos fundadores do lar, nós somos aqueles que mantêm o lar vivo e em funcionamento, e nós somos chamados a um dia chegar para o filho e passar para ele a bênção do pai, como se Deus estivesse aqui. Interessante, né, que se fala que algumas vezes o pai, talvez por não saber disso, quebra o espelho e rompe a bênção, e a gente não consegue passar. E talvez você esteja aqui e nunca tenha recebido uma bênção do seu pai. E eu queria terminar, primeiro, lendo direitinho, com o texto projetado, a bênção, que é uma espécie de oração, que Paulo faz lá para os Tessalonicenses. Mas depois eu queria convidar você, se você nunca recebeu uma bênção, eu queria convidar você a ficar de pé, para que eu possa transmitir para você uma bênção, para que ela possa, de repente, mudar a sua vida a partir de hoje, amém? Que você não sinta mais no seu coração aquele peso do seu pai, que talvez te magoou, que talvez foi ausente, que talvez nunca falou essas coisas para você. Que a partir de hoje você possa sentir que você tem um pai, sim, se você abrir seu coração para ele, e que te ama, e que pode fazer o teu futuro um lindo futuro, um futuro de bênção, um futuro de prosperidade, um futuro de paz. Amém? 1 Tessalonicenses 5, 23. Vocês podem ficar de pé para a gente já ir terminando? Fecha teus olhos e só escuta. Deus está falando assim para você. Que o próprio Deus de paz o santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Amém? Você quer receber essa bênção? Queria que você levantasse sua mão. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e te conceda a graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. O Senhor fala a você assim: você é o meu filho amado, em quem tenho o meu prazer. Que toda a sua vida seja abençoada. Que os seus filhos sejam muitos. Que o seu lar seja um lar de paz, de alegria,
de reconciliação. Que nunca te falte o pão à mesa. Que os seus dias sejam dias de grandes frutos. Que você possa lembrar que nesta vida você não está só. Que você possa voltar todas as vezes que quiser à casa do Pai. Porque Ele te ama e Ele quer te abençoar nessa manhã. Que tudo que você toque prospere. Que todas as coisas que você fizer sejam abençoadas e abençoem a outros também. Que a sua vida não seja só para você, mas que a sua vida possa para alcançar muitos outros. Que você possa levar o nome de Jesus em todos os lugares que você for. Que você possa ser um espelho de Jesus. Que você possa levar a bênção do Pai, que o Pai te dá nesta manhã, para todos os teus queridos, na tua casa, os teus filhos, aqueles que dependem de você, aqueles que você sabe que não terão oportunidade de receber isso. Desde já e para sempre, que você possa estar com o Senhor e o seu coração esteja aberto para Ele e Ele possa falar com você todos os dias e Ele possa te acompanhar a cada momento, em nome de Jesus. Amém.